quero que você abra, já falei, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Marcos 5, 21. Todos acharam? O texto diz: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Minha filhinha está morrendo. Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Agora, vá ao versículo 35, por favor. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Meu Deus, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então, entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, e tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa tarde. É uma questão de sobrevivência. Navegar sem destino é suicídio. Acordar amanhã para enfrentar mais uma semana sem ter a clareza que o Senhor falou comigo, Senhor. Que essa palavra me una ao teu propósito, que essa palavra me traga discernimento, calma, que essa palavra me traga ânimo, que ela venha empoderar minha vida, trazendo discernimento, trazendo clareza, que venha como meu coração como uma flecha que vai de alguma forma marcar a minha vida e me preparar para as batalhas que estão à frente. É o que nós te pedimos, porque eu tenho certeza que os corações abertos te ouvirão. Nós falamos contigo, crendo que tu nos ouve. Amém e amém. O capítulo 5 de Marcos é um capítulo muito peculiar, porque Jesus ele começa o capítulo 5 fazendo um milagre muito relevante, que ele cura um endemoniado da cidade de Gadar. Era um homem que ninguém prendia, ninguém segurava, morava em desertos, amava nu, andava nu, enfim. E Jesus ele é expulso da cidade, porque depois de curar o gadareno, os espíritos entram nos porcos, os porcos caem no abismo, no precipício, e aí todo mundo fica bravo com Jesus, porque aquela libertação custou a eles prejuízo financeiro. Os porcos morreram, enfim. E aí Jesus cruza o mar e vai para a Palestina. E colocando os pés em terra, ele é recebido por uma multidão. Havia uma muvuca ali, muita gente. Mas quando eu falo muita gente falando,
muita gente comentando, muita gente reclamando, muita gente doente, muita gente perturbada, muita gente com problema. Sabe quando todo mundo quer falar ao mesmo tempo? Quando todo mundo quer conversar ao mesmo tempo? Então, era uma feira, mas não uma feira para vender alguma coisa, uma feira para tentar chamar a atenção deste que era o único que poderia mudar a história de cada um daqueles que estavam ali. E acontece algo, vem um homem chamado Jairo, que é o que nós lemos, ele se prostra aos pés de Jesus, e o termo usado é que ele implora insistentemente. Para mim, a palavra implorar conota grito, conota desespero, e insistentemente é falar várias vezes a mesma coisa. Então, na minha cabeça, eu vejo um homem que se joga aos pés de Jesus, e tem um nível de entrega maior que todo mundo, porque ele implora insistentemente, ele grita, ele pede, ele chama atenção. E qual é o motivo de todo esse desespero? A sua filha de 12 anos está morrendo. Eu não sei quem é pai aqui, ou quem cuida de alguém, mas nós amamos nossos filhos, e saber que nossos filhos estão passando por uma situação difícil é ruim. Agora você imagina um homem chegando até Jesus, dizendo que a filha está morrendo. Com certeza ele deve ter ido a todos os lugares possíveis, e Jesus talvez era a última alternativa, e ele agora está gritando desesperadamente: Jesus, minha filha está morrendo, por favor, vem colocar as mãos sobre ela. Jesus, minha filha está morrendo. Jesus, minha filha de 12 aninhos está morrendo, ela é uma criança, por favor, vem colocar. Esse pedido não é um pedido incomum. Dentre todas as pessoas que estavam em volta de Jesus ali, com certeza, muitas outras tinham filhos e filhas também para morrer. Haviam milhares de pessoas ali. Doentes, coxos, leprosos, cegos, surdos. O que nos chama a atenção nesse texto de Marcos 5, não é o pedido desesperado de Jairo. Não. Porque, além do pedido desesperado de Jairo, vários outros estavam também fazendo pedidos. O que nos chama a atenção nesse texto, e o que é mais interessante, não é o pedido, mas é quem está pedindo. Quem é Jairo? É isso que chama a nossa atenção nessa tarde. Quem é Jairo? Jairo, como nós lemos, ele era um líder de uma sinagoga. Sinagogas são pequenos templos judaicos em Jerusalém. Pequenos templos onde os judeus se reuniam. E Jairo era um líder, um dos líderes desse templo. Ele era um homem especialista em reuniões judaicas, conhecia os mandamentos, conhecia a administração da sinagoga. Por ser um líder de judeus, era um homem conhecido, com boa reputação, endinheirado, um líder religioso. Agora, o que me choca quando eu leio esse texto de Marcos 5, é um líder religioso indo até Jesus fazer um pedido. É um líder religioso indo até Jesus colocar uma causa. Jairo normalmente não seria esse cara de fazer isso. Porque se os judeus, se os fariseus odiavam Jesus, imagine o líder dos judeus. Se o seguidor judeu odiava Jesus, dizia que ele era uma afronta, que que Jesus ele era por si só uma aberração, que ele estava profanando o templo, profanando a lei, que ele não era o Messias, coisa nenhuma. Se o judeu raso era alguém que odiava Jesus, imagine o líder desse judeu. Mas a Bíblia diz que Jairo, ele vai lá, e ele olha para Jesus de uma forma diferente. Ele não está ali como fariseu e como líder de uma sinagoga. E ele também não vê Jesus apenas como alguém que tem palavras bonitas ou alguém que tem uma fama. Ele realmente se joga aos pés de Jesus, porque em algum momento no coração de Jairo nasceu uma esperança sobrenatural, que aquele Jesus que tanto falavam, ele efetivamente era capaz de curar a sua filha de 12 anos. A pergunta que eu faço a todos nós aqui, para que refletirmos: será que nós somos capazes de, em momentos de dor, momentos de necessidade, deixar o nosso orgulho de lado para pedir ajuda a Jesus? Será que nós somos capazes de deixar de lado o nosso currículo, o nosso sobrenome, a nossa história, para simplesmente pedir ajuda a Jesus? O verbo usado pelo ato de Jairo se lançar aos pés de Jesus, no original é o piptel. E piptel significa cair em pedaços. O verbo usado, o significado do verbo, da ação de Jairo, caindo aos pés de Jesus,
Jairo caiu em pedaços. Um líder de uma sinagoga, um chefe de judeus, simplesmente ele se desmonta aos pés de Jesus, sem se preocupar com o que as pessoas falariam, sem se preocupar com o que as pessoas pensariam. Ele simplesmente tem uma causa, e essa causa é maior do que ele, é maior do que a fé dele, é maior do que a religião dele, é maior do que o nome dele, é maior do que o dinheiro dele. E agora ele está lá, não como um fariseu arrogante, não como um chefe de uma sinagoga, não como um homem cheio de pompa e religião, não como um homem cheio de melindres, mas ele está lá como alguém em pedaços, clamando aos pés de Jesus: tenha compaixão da minha filha que está morrendo, tenha compaixão da minha filha que está morrendo, tenha compaixão da minha filha. E eu lembro a você que Jairo era um dos centenas que estavam lá, um dos milhares que estavam lá. Mas a Bíblia diz que mais doido do que Jairo, um judeu, líder de sinagoga, se lançar aos pés de Jesus, é Jesus olhar para ele e dar atenção para ele. Aí alguns podem dizer: Jesus deve ter dado mais atenção a Jairo, porque Jairo era um líder, porque Jairo tinha dinheiro, porque Jairo era um homem bem conhecido na sociedade. Não, Jesus olhou para Jairo de uma forma diferente, porque Jesus sempre vai olhar para alguém diferente, quando eu sou capaz de ficar em pedaços diante de Jesus, não porque a minha vida está uma desgraça e porque eu estou achando que vou morrer, mas porque eu acho que aquela vida que eu não consigo dar jeito, Ele pode dar jeito. Tem duas formas de você se prostrar ao Senhor Jesus. Uma delas é se curvar para dizer o quanto você se acha coitado e vítima, e o quanto a sua vida é miserável, e o quanto você não aguenta mais. E tem uma outra forma, é ficar em pedaços e dobrar o joelho e lançar seus pés dele para dizer: está muito difícil, mas eu estou de joelhos porque eu tenho certeza que se o Senhor colocar a mão na minha filha, ela vai viver. Eu tenho certeza que se o Senhor for até a minha casa. O Salmo número 51, 17 diz que o sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Um coração quebrantado e contrito, Ele não é indiferente. Haviam centenas de milhares de pessoas ali, todos pedindo: cura-me, minha vista, minhas costas, meus pés, meu marido, meus filhos. Mas Ele começa a olhar, não para os pedidos, não para as palavras, mas Ele começa a sondar os corações e dizer: as palavras de vocês são bonitas, são desesperadoras, mas eu não sou atraído por dó, eu não sou atraído por pânico, eu não sou atraído por urgência, eu não sou atraído por histeria, eu não sou atraído porque você não dorme as 5 noites. Se você não dorme as 5 noites, o problema é seu. Eu não sou atraído porque você está tomando remédio de último nível, isso é um problema seu. Eu já fiz a minha parte, já morri na cruz do Calvário, já entreguei meu filho. Eu quero você em pedaços, não porque o sofrimento está te matando, mas eu quero você em pedaços porque você está se rendendo a mim, porque crê que eu posso mudar isso que você não pode. É isso. É por isso que ele olha para Jairo de um jeito diferente. Isso não quer dizer que Jairo não estava sofrendo, mas o que motiva Jairo é um coração que acredita. E Jesus olha para ele: eu vou com você, eu vou com você, porque eu sempre acompanho alguém que está em pedaços, eu sempre sigo alguém que está em pedaços. E Jesus diz: ok. Ele para tudo, e ele diz para a multidão: acabou, não me sigam mais. Os 12 discípulos estão lá, e ele só chama 3, Pedro, Tiago e João, e fala: eu só vou com eles, e agora eu estou em função de Jairo. E ele está indo para a casa de Jairo, porque um coração quebrantado leva Jesus com ele. Um coração quebrantado arrasta Jesus para onde quer que você for. Um coração em pedaços, que ao invés de dobrar o joelho para dizer o quanto você não pode, chora para dizer o quanto Deus pode. O quanto eu paro para dizer o quanto que eu sofro, eu choro, mas eu choro para olhar para o quanto que Ele pode mudar a minha vida. Só que no meio desse caminho, não sei se você percebeu, eu pedi para você pular alguns versículos da leitura. Percebeu? Porque quando Jesus está indo para a casa de Jairo, acontece um outro incidente. Enquanto Jesus está indo para a casa de Jairo, com a multidão acompanhando, imagina que Jesus falou: não me sigam. Aconteceu um outro incidente. Uma mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia, ela sai de casa, e Jesus está indo para a casa de Jairo, seguindo Jairo com Pedro, Tiago e João. Mas agora vem uma mulher que tem 12 anos de fluxo, e ela vem rastejando,
E ela, sem pedir permissão para ninguém, ela vem rastejando e ela toca nos vestidos de Jesus. E de repente a hemorragia, que durante 12 anos estava constante, a hemorragia é estancada. E agora Jesus, que está indo para a casa de Jairo, ele para e diz: oh, pera. Muda o assunto. Peraí, alguém me tocou. E aí começa uma discussão no caminho, porque os discípulos, muito ainda sem entender, falam: meu Jesus, como é que alguém te tocou? Convenhamos, Jesus, a multidão te aperta. Nós estamos aqui como seguranças, afastando eles do Senhor aqui. Como é que o Senhor está dizendo? Não, pera, alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude, saiu poder. Alguém arrancou de mim poder. E aí aquela excursão para a casa de Jairo, aquela excursão para curar a filha de Jairo, ficou em segundo plano, porque começou uma nova discussão. A discussão de quem tocou Jesus no caminho. Agora Jairo fica um pouco de lado, porque agora tem um outro assunto em pauta. Quem me tocou? E Jesus fala: não, alguém me tocou. E os discípulos, aí, imagina aquela feira, todo mundo falando. E Jesus fala: não, alguém me tocou. Aí de repente uma mulher se levanta e diz: fui eu que te toquei. E aí Jesus fala: ok, mulher, a tua fé te... Só que nesse período, presta atenção, nesse período que Jesus está indo para a casa de Jairo, a mulher do fluxo toca em Jesus. Jesus para a ida e começa a conversar para ver o que aconteceu. Algumas pessoas chegam perto de Jairo. Como é que você dá uma notícia que um familiar morreu? Você chega lá para todo mundo e fala assim: ei, Jairo, vim falar para você que tua filha morreu. É assim que você dá notícia que alguém morre? Como é? Eu imagino, eu não estava lá, mas eu tento viajar na Bíblia. Então está tendo uma discussão que alguém tocou em Jesus. Aí nesse paralelo, o Jairo está aqui esperando Jesus resolver lá a parada da mulher do fluxo de sangue para continuar a caminhada. E nesse período, enquanto Jesus está envolvido lá, chega alguém para Jairo, imagino bem baixinho, coloca a mão nele, deve ter dado um abraço e dito: Jairo, sinto muito, mas não resistiu. Tua filha morreu. Teve jeito. Vou te dar um conselho. Não incomoda mais o mestre. Chega, volta para casa e vamos seguir a vida. Morreu. Acabou. Imagina alguém falando bem baixinho, sabe? E Jesus estava longe, resolvendo uma outra parada. Entende? É como se alguém falasse assim: ó, não incomoda mais o mestre. Não fala mais sobre isso. Vou te dizer uma coisa, levanta as mãos para cá. Um dia uma pessoa me perguntou: pastor, eu devo orar por algo até quando? E eu digo para você: você deve orar até você alcançar a sua resultado da oração. Ao longo do caminho, você sempre vai ter desestímulos. Mas se um dia você colocou algo na mão de Jesus, e Ele disse que iria com você, e aparentemente parece que Ele está em outra situação que não é a sua, por mais que as pessoas estejam dizendo: desista, Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: continue orando, continue orando. Levanta as mãos, continue orando. Continue falando sobre isso. Continue falando sobre isso. Continue tocando no assunto. Continue falando sobre isso. Continue tocando nesse assunto, porque eu comecei. Olha, baixar as suas mãos. Aí eu acho lindo, porque Jesus está discutindo a mulher do fluxo, e Jairo recebe a notícia. Mas aí vem o versículo 36. Jesus estava aqui, mas aí eu imagino que Jesus não deveria ter tirado os ouvidos de Jairo. E aí Jesus diz, não fazendo caso do que eles disseram. Jesus percebeu que a notícia foi dada a Jairo. Jesus percebeu que falaram que a menina morreu. Jesus percebeu que Jairo estava ali chorando. Eu não sei o que é perder uma filha. Talvez sem chão, talvez sem palavras, talvez branco, talvez caiu no chão, estava longe. E Jesus envolvido em outra questão. Mas Jesus nunca tira os olhos daquele que tem promessa. Jesus nunca tira os olhos de você, irmão. Pode parecer que ele está longe, pode parecer que tem uma outra coisa ganhando território, pode parecer que alguma outra coisa está ganhando a atenção, e você fala, nossa, eu estou tão jogadinho aqui no canto, a minha situação está tão desprezada, ninguém liga.
creia. Mas mesmo que Jesus está vendo outras coisas, Ele nunca tira o olho de você. Ele estava resolvendo a questão da mulher do fluxo, mas na hora que chegaram para enterrar a filha de Jairo, disseram: desiste. Jesus olhou para ele e falou: ei, Jairo, o que é isso? Não tenha medo, tão somente creia. Não disse que ia lá com você? Eu não disse, não importa o que está chegando, não tenha medo, tão somente creia. Tão somente creia. Imagine a dor e o desespero daquele pai. Imagine a dor e o desespero, porque enquanto o coração bate a esperança, enquanto o dinheiro tem um pouquinho de dinheiro, mas quando acaba, quando você não tem mais jeito, imagine a dor, imagine a alma gritar, imagine o coração ferver. Mas quando a dor te silencia, alguém que vai gritar e vai ser a tua palavra. Quando a dor vai te deixar em choque, Deus vai ser a tua reação. Quando a dor te fazer perder o chão, Jesus vai assumir a liderança e vai dizer: ei, não temas. Quando a dor te fazer ficar confuso, vou, não vou, falo com Jesus, eu não falo, Ele vai organizar o ambiente. Ele levanta e fala: para, acabou o assunto, mulher está curada, vai em paz, eu vou voltar para essa obra. Vamos, Jairo, e agora eu quero só Pedro, Tiago e João. Vamos lá, vamos para a casa de Jairo. E ele vai para casa. Quando ele chega na casa de Jairo, lembre-se, era uma casa de um judeu. Jesus era um anticristo para um judeu. Odiavam Jesus. E Jesus entra na casa não de um judeu, na casa de um líder judaico. Pior. E na casa de um líder judaico só tem judeu. Todos chorando, todos deprimidos, porque nós somos bons em reagir aos fatos naturais. Jesus chega e vê as pessoas chorando, e agora o choro vai se misturando com raiva, porque talvez pensaram assim: poxa vida, eu entendo o Jairo no desespero, tendo que falar com esse impostor Jesus Cristo. Mas poxa vida, a menina já morreu, para que trazer ele aqui em casa? Eu entendo o desespero de um pai, ele esqueceu que ele é líder da sinagoga, ele esqueceu tudo que falam desse Jesus aí. Tudo bem ir lá, e eu já fiquei sabendo que ele se jogou, mau papelão, se jogou nos pés de Jesus. Agora a menina já morreu, para que continuar essa história? Vamos enterrar, para que trazer Jesus para cá, esse cara para cá, para quê? Para quê? Ele é o nosso maior inimigo. Sabe, irmãos, tem pessoas que vão odiar a sua aproximação de Jesus. Tem pessoas que não vão ligar se você tomar uma cerveja, se você encher a cara. Tem pessoas que não vão ligar se você gastar todo o teu dinheiro com droga. Tem pessoas que não vão ligar se você prostituir. Tem pessoas que não vão ligar se você fizer bobagem. Mas se você se assumir um compromisso com a igreja, vão começar a te perseguir, te difamar e te caluniar. Você pode gastar o dinheiro com tudo, torrar o teu dinheiro em dívida, ficar num caça-níquel, você é legal, ficar numa fila de loteria, fazer jogo da Mega Sena, lotomania, loto fácil. Mas se você disser que você está sendo um dizimista fiel da casa do Senhor, já era, porque as pessoas sempre vão odiar a tua aproximação de Deus. Elas sempre vão odiar quando você se aproxima dele. Elas nunca vão ligar para nada mais, só quando você se aproxima. Elas não vão ligar se você não dorme, elas não vão ligar se você fica na balada, elas não vão ligar se você faz bobagens. Mas se você disser que vai assumir um compromisso genuíno com Deus, vai se levantar de um lado, vai se levantar do outro, vão te criticar. Ninguém ali queria saber se Jesus podia ressuscitar aquela criança. Só estavam nervosos porque Jairo trouxe Jesus para casa. E quando Jesus percebe aquele cenário de raiva, Jesus fala uma das frases mais sem noções que alguém pode falar no velório. Uma das frases mais sem noção que alguém pode falar no velório. Versículo 39 de Marcos 5. Está no meio de um velório, a menina morta no quarto de cima, e Jesus chega no meio do velório e pergunta: por que todo esse alvoroço e esse lamento? Imagina você perguntar para familiares de um defunto: por que você está triste? Imagina você perguntar para familiares de alguém que está no caixão: por que você está triste mesmo? Tipo assim, por que você está chorando mesmo? Por que esse cafezinho, esse chazinho, essa bolacha, água e sal aí precisa? Por quê? Por que vocês estão vestindo preto? Por que vocês estão de luto? Por quê? A criança, ela não está morta. Ela está o quê? Uma frase sem noção num velório gera uma reação no velório. Ninguém ri no velório, ri? Mas olha o que acontece depois da frase sem noção de Jesus. Todo mundo. Mas todos começaram. Pronto, virou uma palhaçada esse velório. Jesus quebra eles, a expectativa deles, e faz todo mundo dar risada. Mas não é risada de alegria não. É de raiva, desgraçado. Estamos doidos aqui para sepultar ela.
Você não vai ter glória aqui não. O diabo vai começar a rir de raiva do que Jesus vai fazer na sua vida. Porque você vai levar ele para a tua família, para teu trabalho. Você vai levar ele para a tua história. Você vai levar ele para a tua caminhada. Você vai levar ele, e Jesus fala, e eles começam a rir. Eles não estão rindo porque Jesus prometeu ressuscitar a menina. Eles estão rindo porque a luz está entrando ali. A luz está entrando ali. Jesus sobe para o quarto onde está a menina morta. Era uma casa de um judeu. Os judeus só falavam hebraico. E Jesus diz assim, ó, eu quero sua mãe. Sai todo mundo da casa. Se prepare, porque se você levar Jesus, tem gente que vai sair da tua vida, viu? Tem gente que vai sair do teu caminho. Eu quero só a mãe, Pedro, Tiago e João. O resto tudo para a rua. Porque se você levar Jesus para a tua casa, é Ele que vai conduzir a tua casa. A casa agora não é de Jairo. A casa agora é de quem manda. E quem manda é Jesus Cristo. Leva Jesus para a tua casa, que não é o álcool que vai dominar a tua casa. Leva Jesus para a tua casa, que não é a confusão que vai dominar. Ele vai pôr para fora, quem tem que pôr para fora, porque Ele tem poder e autoridade. Ele tem. E agora ele entra no quarto. Ele entra no quarto da menina. E ele vai falar uma das frases mais lindas. Ele vai dizer, Talita cumi. Algumas pessoas pregam dizendo que o nome da menina é Talita. Não, o nome da menina não é Talita. Talita cumi é uma expressão em aramaico, de menina, cordeirinha, ovelhinha, levante-se agora. Mas qual é o problema? Jesus estava na casa de um judeu, de um fariseu. Fariseus e judeus falam hebraico. Talita cumi é uma expressão de aramaico. Quem falava o dialeto dos aramaicos, o aramaico, eram as pessoas mais desfavorecidas. Eram os pobres, eram os humildes. Eram aqueles que os judeus não queriam conversar. Eram aqueles que os judeus não queriam nem olhar na cara. Aramaico era uma linguagem do povo que o judeu desprezava. Eram os galileus, aqueles que eles desprezavam. Jesus Cristo falava em aramaico. Era aqueles que eles desprezavam, zombavam. E agora, para ressuscitar a filha do líder da sinagoga, Jesus diz, Talita cumi. Ele fala em aramaico, o dialeto que era desprezado na casa de todo judeu. Ele usa o termo de humildade para dizer que tudo que ele precisa não é dinheiro, tudo que ele precisa não é currículo, não é diploma. Tudo que ele precisa é que você tenha a capacidade de ficar em pedaços. A capacidade de ficar em pedaços. A capacidade de não ficar olhando para você por quanto você não pode. Jesus, ele usa esse dialeto para ensinar que o movimento do milagre é o movimento da humildade. É o Jairo que cai de joelhos, não porque ele é líder de sinagoga, mas porque ele entende que Jesus pode mudar a vida dele. Eu sei que tem pessoas aqui que nasceram em lares católicos e tem um baita de um preconceito com os protestantes. Eu sei que tem alguns aqui que tem muitos amigos que jogam futebol e falam, eu nunca vou mudar a minha vida, porque o que vão pensar de mim? Eu sei que todos nós temos uma reputação, todos nós temos uma vida lá fora, todos nós construímos alguma coisa, e de alguma forma nós temos algum orgulho dessa construção. De alguma forma nós temos algum orgulho pelas escolas, pelos amigos, pela vida que tivemos, pelas amizades, pelas viagens. As pessoas até nos conhecem por um jeito de ser, e ser diferente parece que é chocante, ser diferente parece que eu estou muito preocupado na leitura. Mas irmãos, todos nós temos uma menina de 12 anos na nossa vida. Talvez seja uma situação financeira, talvez seja uma causa na justiça, talvez seja um problema na alma, talvez seja uma situação no corpo físico, talvez seja uma situação como muitos aí tinham em volta de Jesus. Mas ele não é atraído por dor, irmão. Ele não é atraído por lamento. Todos choram. Ele é atraído por corações em pedaços. Um coração quebrantado não desprezará o Deus. E um coração quebrantado não tem forma. Um coração quebrantado não tem diploma. Um coração quebrantado não tem frescura. Um coração quebrantado não tem orgulho. Um coração quebrantado não está preocupado com o que os outros pensam. Um coração quebrantado não está preocupado com o sobrenome da minha família. Um coração quebrantado não está preocupado o que eu vou ter que falar para minha mãe se ela souber que eu vim para a igreja. Um coração quebrantado não está preocupado se na minha empresa vão zombar de mim, porque só eu sei o quanto dói ter uma filha de 12 anos morrendo. Só eu sei o quanto dói ver as áreas que eu tanto trabalhei morrendo. E eu sei que essa construção familiar, esse sobrenome, essa caminhada, esse dinheiro, eu sei
sei que nada disso vai conseguir trazer à vida aquilo que está morrendo. Se você quer milagre na sua vida, se você quer algo diferente, joga o orgulho por terra e fique em pedaços. Pare de dar desculpas. Pare de tentar construir uma história. Pare de tentar contar uma história para você mesmo, que nem você acredita. Pare de contar, jogue as ladainhas. Pare de dar explicações. Humilhe-se e fale: eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu estou aqui porque eu acredito que o Senhor pode. As minhas forças acabaram, mas na tua força eu me levanto hoje. As minhas forças estão pequenas, mas na tua força eu me levanto. Eu agora não estou aqui como líder de sinagoga, eu não estou aqui como Jairo, eu não estou nem aí. Eu estou aqui porque a minha filha está morrendo, e eu sei que se o Senhor for comigo, a minha vida muda. É ajoelhar-se, é estar em pedaços, porque nada supera um coração quebrantado. Eu concluo dizendo que assim como Jairo, você tem a capacidade de cair em pedaços diante da presença de Deus. Repito, cair em pedaços não é cair em pedaços para se lamentar, mas é cair em pedaços para dizer que você acredita que Ele pode. Que nós possamos entender que os maiores milagres que Deus deseja fazer começam no profundo da nossa alma, da fé, e que o que Deus tem para nós não é morte. Pode parecer morte, mas não é morte, é sono, porque Ele é o fim. O diabo disse que morreu, e Deus está dizendo: apenas dorme. Continue falando sobre isso, continue orando. Pastor, orar até quando? Orar até Deus te abençoar, até Deus te responder, porque por mais desastroso que seja a notícia, Deus sempre vai ter um ouvido ligado em você. Deus sempre vai ter um ouvido ligado nas notícias que estão chegando. E mesmo que o foco seja a mulher do fluxo de sangue, e alguém fale baixinho: Jairo, morreu, vamos para casa, não incomoda mais o mestre. Jesus fala: ei, que é isso? Eu por acaso perdi o controle? Jairo, bobagem. Gentle light in your arms, find my flight in this dreamy moonlit night. Shadows dance in silver beams as we walk through midnight dreams. Every step a tender sigh beneath the glow endless sky. The world fades away, it's just us two, wrapped in the glow of the midnight blue. In the silence, love's pure and true, dreaming in the light of you. Whispers on the nighttime breeze, we move with such tender ease. Every star a promise made in this moonlit serenade. Não tema, tô indo já. É isso que Deus manda dizer. Sabe os telefonemas que você recebeu? Os WhatsApps? Sabe? Ei, não faça o caso disso. Eu vou com você. Mas eu não tenho palavras, pastor. Ele vai ser suas palavras. Mas eu estou em choque. Eu cheguei hoje em choque nessa igreja. Ele vai reagir por você. Eu perdi o chão, não sei o que fazer. Ele vai ser seu líder. Ele não vai deixar a dor te confundir.